Adicionar como. Tá ao vivo. Isso. Já começou, pai. Sim, mas tem que ter pelo menos um, não é? Não entrou. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Marco Dalpozo. Aqui é o chat. Sou ítalo-brasileiro. Moro no Brasil desde 94. Mas mantenho a minha família na Itália, meus pais, minha irmã. E sou de Bolonha, que é uma das cidades que está bem no meio do foco principal do coronavírus na Itália. Espero que vocês todos estejam bem em casa e bem protegidos. Adoraria poder falar mais com vocês todos sobre o meu país e desta experiência de ficar no meio entre Itália e Brasil, Europa e América Latina nestes anos todos, mas o assunto não é seguramente dos mais prazerosos, mas ao mesmo tempo agradeço a BRH para dar este espaço importante, poder compartilhar algumas das experiências e dos aprendizados de quem vive in between, no meio entre lá e aqui. Sou um profissional de recursos humanos. Atualmente atuo como diretor de RH e diretor de RH da CBF e diretor da CBF Academy, o braço educacional e de desenvolvimento da CBF. Então me interesso nesse momento de futebol. Já trabalhei na L'Oréal, como diretor de RH, na Vale, na Unilever. Os temas que eu coloquei, os 3 pontos que eu coloquei para analisar junto com vocês, são relacionados a este período onde a Itália, infelizmente, representa ainda hoje um recorde de número de afetados pelo coronavírus e o recorde infeliz e trágico de número de mortos. Coloquei 3 pontos-chave que gostaria de me aprofundar. O primeiro ponto é ligado ao trabalho. As regiões mais afetadas na Itália, 40% dos casos são concentrados em uma única região. A Itália é um pequeno país comparado com o Brasil, né? Cabem no Brasil 23 Itálias do ponto de vista territorial, mas lá moram 60 milhões de pessoas. E estas 23 regiões compõem o território nacional. A Lombardia, que é a região mais afetada pelo coronavírus, representa hoje 40% dos casos e representa também a máquina a vapor da indústria da economia italiana. Lombardia, 40% dos casos. Emília-Romanha, 3% dos casos. Piemonte e Vêneto são as 4 regiões que concentram 80% dos casos na Itália. Estas 4 regiões são o pulmão industrial do país. Então eu quis colocar como primeiro ponto esta questão do trabalho e esta questão do ar que se respira em um ambiente industrial. Esta região rica da Itália, que funciona, as 4 regiões, como eu disse, Lombardia, Milano e seus arredores, Emília-Romanha, Bologna, Piacenza, Rimini, Parma, Piemonte, Torino e Veneto,
São 4 regiões extremamente bem-sucedidas, bem organizadas, ricas. Apesar disso, são as regiões que concentram o maior número de casos e o maior número de mortos, de óbitos. Então, eu fiz uma relação com esta ideia cultural de que trabalhar é bom, que trabalhar é o máximo, e desta necessidade de enfrentar a culpa do não trabalho. Estas regiões subestimaram o impacto do coronavírus e continuaram a trabalhar, porque trabalhar é bom, indústria é bom. E isso gerou uma situação de alto número de contágios justamente nas áreas mais industrializadas desta região. Segundo ponto, justamente nesta região, que é a região da Valle Padana, é uma região no qual, por razões climáticas, mais a industrialização, a alta industrialização da região, a qualidade do ar não é das melhores. Então, juntando esses dois aspectos, nós tivemos ali o maior concentrado, estamos tendo, infelizmente ainda, o maior concentrado de casos altamente superior a qualquer outra parte do país. Isso me parece estar se repetindo. Então, se a gente juntar o aspecto industrialização com o aspecto da necessidade, vontade, culpa do não trabalho, de não ir trabalhar, nós temos dois elementos paradoxais em relação à nossa cultura. Então, o fato de estar em uma região rica, de uma região industrializada, uma região que funciona, e ao mesmo tempo tendo esta forte cultura do trabalho, levou cidades de alta qualidade a o maior número de casos e decessos por número de habitantes. A número 1, Cremona, 1,2 afetados, contaminados por habitantes. Lodi, 1,1. Bergamo, Brescia, Reggio Emilia, Pavia, Mantova, são cidades as mais afetadas por número de habitantes. E não são as cidades maiores. Milano, por exemplo, que é a capital, né, a gente chama de capoluogo da região Lombardia, tem por número de habitantes, um número de contaminados menores do que estas cidades, que são cidades de alta concentração industrial e que recebem e receberam nos últimos anos muito investimento chinês. Então, este é o aspecto ligado à atenção a não subestimar esta questão relacionada à industrialização, qualidade do ar e aspecto cultural ligado ao trabalho. A Lombardia, o próprio governador da região, pouco tempo atrás, se apresentou ao público, um pouco como Bolsonaro, dizendo: vamos trabalhar, a região não pode parar. E infelizmente hoje ainda é a grande concentração onde mais se amarguram estes altos números de excessos. O segundo ponto que eu queria tratar é sobre sistema público de saúde. Esta é uma região, estas 4 regiões, Piemonte, Emília-Romagna, Lombardia e Vêneto, que têm diferentes modelos de sistema de saúde. A minha região, Emília-Romagna, Bologna, Piacenza, Parma, Modena, são cidades e uma região de sistema de saúde público. Sistema de saúde para todo mundo, igual para todo mundo. O serviço em privado é praticamente zero. É somente para casos mais de saúde e de medicina mais sofisticada, ou menos da urgência, menos das curas e das terapias intensivas. Nesta região,
o número de casos, apesar de ser por quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros, 50 quilômetros de distância, conseguiu blindar a região, e apesar de ser uma região com alta taxa de contaminação, o número de casos é a metade por número de habitantes do que na própria Lombardia. Na Lombardia, o sistema de saúde é misto. Tem uma parte pública e uma parte privada, uma escolha que foi realizada alguns anos atrás. A partir do ano 2000, se decidiu que as regiões tinham liberdade e autonomia de construir seu sistema de saúde, sistema sanitário, e foram, dentro de um arcabouço geral de país, foram para sistemas diferentes. Então, a Lombardia tem menos intensivo, menos terapia intensiva, menos CTI, mais saúde ágil, ligadas às doenças do mundo moderno, mas abriu um pouco mão em relação à Emília-Romanha, em relação ao Vêneto, a saúde pública de alta intensidade, de terapia intensa, de camas e leitos no CTI e no UTI. Então, de novo, ou você vai para um modelo de prevenção e abre mão do trabalho, abre mão do processo de fabricação e fica em casa, ou você precisa ter um número de leitos, um número de terapia intensiva, oportunidades de curar terapia intensiva alta. Se você não tem forte uma destas duas âncoras, o sistema entra em colapso. Então, a segunda questão é, fazendo uma ponte com o Brasil, quantos números de leitos, quantos o sistema de saúde público está preparado e quanto o sistema privado está preparado para receber este momento. O Brasil, eu acho, teve a vantagem em relação à Itália de se tornar mais preparado pela questão de ter tido outras regiões do mundo, outros países antes a entrar nesta questão. Então, este balanço entre prevenção, que significa ficar em casa, número de leitos para terapia intensiva, é fundamental. Inclusive, tem estatísticas que mostram que o fato de não ter nenhum dos dois desenvolvidos pode levar a uma percentual de óbitos que supera 10% o número de contaminados, enquanto a média mundial é no redor de 1%. Então, o Brasil não tem um sistema de saúde com as características dele, entre parte privado, parte público, mas seguramente a prevenção se torna necessário para evitar o pior. Terceiro ponto, eu coloquei a relação entre gerações e as experiências do passado. Os mais afetados são os idosos. Eu tenho meu pai e minha mãe blindados em casa há 40 dias, sem sair de casa mesmo, com uma pessoa que os acompanha, de outro país inclusive, porque na Itália teve, como vocês sabem, muita importação de mão de obra. Esta mão de obra se especializou, então tem as moldavas, pessoas que vêm da Moldávia, que é um país da Europa Central, ex-Yugoslávia, especializadas em cuidados com os idosos, com os trabalhos em casa. Então os meus pais estão lá com a Maria, esta pessoa que mora com eles, já acostumado a este relacionamento mais digital, pelo fato de ter um filho do outro lado do mundo. Tem uma outra filha que mora não muito longe, mas também não mora perto deles. E temos a nossa família. Mas assim, a gente já se acostumou a utilizar estes instrumentos, mais do que outros, e são os mais afetados. E, por exemplo, pegando
uma frase do meu pai, eu preocupadíssimo, imagina, filho à distância, meu pai, domingo, hoje é quinta-feira, domingo me disse, estou começando a ficar preocupado. O que eu quero dizer com isso? Esta geração, uma geração de lá pelo menos, que viveu a Segunda Guerra Mundial, que viveu outras crises, terremotos, o nível de resiliência deles é altíssimo. A capacidade de aguentar uma situação difícil, mantendo foco, é muito alta. Eles sabem que são em perigo de vida. Eles veem as notícias dos jornais de outros como eles que estão indo embora sem nem poder abraçar os próprios amados, e em lugares muito próximos. Mas apesar disso conseguem ficar firme. Ao mesmo tempo, nós temos uma juventude que, não sendo considerada a risco, levou mais tempo, muito mais tempo, para se convencer que era necessário fazer o isolamento. Então, esta conversa entre gerações, muito mais inteligente, muito mais preparada do ponto de vista digital, deste mundo moderno, etc., mas não preparada, mas despreparada ao sacrifício, despreparado às dificuldades, talvez, nem quero dizer isso, mas ao sacrifício de não poder fazer algo, voltou a conectar o nono, né, o avô, com o neto, o que permite um senso de comunidade, que é um país latino que tem este senso de comunidade, neste último tempo, pela evolução que o mundo teve, estava um pouco escondido ou adormecido, né? Então, hoje, nós sentimos mais a presença, e a gente vê mais famílias se ajudando e fazendo uma transposição com o mundo das organizações, o mundo das empresas, e fazendo esta análise da inteligência emocional, da maturidade, da resiliência com a inteligência cognitiva, com a inteligência digital, com a inteligência artificial, a smartness, assim, eu diria, é o resultado dos dois aspectos. E os nossos pais, os nossos velhos, podem nos ensinar muito sobre este lado, que é um lado intangível, é um conhecimento menos fácil de relatar, mas muito presente nos momentos de dificuldade. Como último ponto da minha conversa, fiz aqui uma análise que nós empresas estamos acostumados a fazer de pontos fortes e não pontos fortes, mas aprendizados positivos, coisas boas que estão acontecendo lá versus as coisas ruins que o Brasil, espero vivamente, evite de viver. Vamos primeiro com os negativos. Negativo, um caos organizacional. Esta democratização dos poderes, o poder das regiões versus os poderes centrais, não ter um poder prevalente, acima de todos, né? Um Ministério da Saúde que possa mandar no próprio parlamento, no próprio primeiro-ministro, nos próprios governadores, gerou um caos organizacional muito preocupante. Segundo aspecto negativo, o subestimar. Ah, não, nós precisamos trabalhar. Ah, não, aqui é gente que faz, né? Terceiro aspecto, não é comigo. Aqui tudo funciona. Aqui alguém vai cuidar de mim. Quarto aspecto, a burocratização, que eu sou um firme e profundo defensor da democracia,
mas a democracia não pode se misturar com a burocracia, tirando a clareza de quem é o comando de uma situação trágica. A segregação, a falta de solidariedade no começo e a impreparação do sistema sanitário nas regiões onde não tinha uma forte presença do sistema público. De novo, eu defendo sistema público de saúde, sistema público de educação, são fundamentais e são bens e patrimônios que a gente tem que defender e esta situação mostra claramente isso. Os pontos positivos: um reforço da solidariedade, um país que sempre foi solidário, um país que viveu a Segunda Guerra Mundial, viveu grandes tragédias, viveu terremotos, mas estava se perdendo um pouco dessa solidariedade e acho que isso a colocou de novo ao centro da nossa força. Uma nova criatividade. Não deixa de ser um país de pessoas criativas. E a criatividade é relacional. Se encontra uma forma de estar juntos, a gente vai criar um futuro. A recuperação do aspecto reflexivo, esta ideia do não tenho tempo para nada, preciso correr. Hoje a gente tive que ficar em casa, a gente tive que voltar a refletir sobre quem nós somos, para onde a gente vai. Isso traz de volta uma ideia de valorização de nós mesmos. É uma valorização do serviço público. A minha cidade, a minha região é um exemplo. Não precisa ir para a Escandinávia. Tem também em culturas mais próximas lugares onde, apesar de tudo, o sistema público resistiu e é extremamente funcional. E agradeço todas as pessoas, os operadores sanitários, os médicos. A Itália perdeu 85 médicos que ficaram lá na frente e continuam lá na frente. Cansadíssimos, mas continuam lá na frente. A relação interregional, o fato que o sul do país, que não é fortemente industrializado, tem muita menos contaminação do lado rico do país. Então, neste momento, um reencontro de quem sempre teve menos e sempre foi criticado pela sua, vamos dizer assim, não iluminismo, não força do trabalho, não que no sul do país não se trabalhe, mas se trabalha assim, mas as oportunidades são menores e ainda uma parte do povo ligada à agricultura, ao turismo, ao ambiente. O fato que o sul está acolhendo o pessoal do norte, porque no norte não tem mais leito disponível para as curas intensivas. A recuperação do sentimento de humildade, a capacidade de sofrer juntos, a capacidade de se sacrificar, de abrir mão, de não ter nada, mas ao mesmo tempo ser sereno porque a gente está ajudando o outro. Algo que eu escutei do meu avô, do meu pai, da minha mãe, dos tempos da guerra, e que talvez nós, ao longo do tempo, acabamos esquecendo um pouco. A última coisa que eu queria falar é que meu pai e minha mãe me ensinaram que após da guerra vem a paz. Após da tragédia, da dificuldade, vem o sol, vem o período do pós-guerra, o período da reconstrução, né? Outro dia eu vi um dos grandes líderes que me inspiram, o Edgar Schein, dizendo que está na hora de substituir ao yes but o yes and. Então, agora estamos na hora do yes and. Vamos nós juntar todos. Não é a hora de pensar em voltar, mas é a hora de aguentar este momento, ser disciplinado com a gente, com o outro, e pensar um futuro transformado, a um futuro diferente do futuro do passado. Vamos deixar parte do passado no passado e vamos virar a página para aquele mundo que a gente vem se contando há anos e finalmente está na hora de realizar, o mundo do teletrabalho, o mundo do digital, o mundo da natureza,
o mundo da humanidade, da democratização do conhecimento. Vamos construir este mundo. Eu não quero voltar ao passado. Quero construir o futuro, quero organizações modernas, quero que tudo que a gente concebeu teoricamente, depois desta parada, seja realizado. Vamos pensar entre nós o que nós precisamos leave behind, o que nós precisamos deixar para trás, o que nós precisamos levar conosco, resgatar talvez algumas origens, algumas raízes boas, positivas, né? E vamos construir juntos este mundo novo. Muito obrigado. Acho que o nosso tempo termina aqui. Foi para mim um grande prazer. Obrigado, ABRH. Obrigado, Leila Nascimento. Espero realmente... O Brasil é um grande país. É um país... eu moro no Brasil porque acho o Brasil o melhor lugar do mundo. É um país balanceado, né? Não é balanceado do ponto de vista social, mas é balanceado do ponto de vista da relação com o ar que a gente respira, com a água que a gente tem serviço público e tem serviço privado, é uma mistura, é uma grande mistura, é a sua grande característica. Eu espero que esta grande mistura, esta grande característica seja também o resto do mundo, que venham aqui a aprender o que significa se misturar, o que significa ser mulato e o que significa ter uma energia otimista e uma alegria para construir o futuro. Muito obrigado e se cuidem!